Oi, eu sou o Garmir e hoje nós vamos fazer uma Odachi inspirada no Kensei do For Honor. As Odachi eram espadas japonesas enormes que foram mais utilizadas pelos samurais no século XIV, principalmente na infantaria e contra cavalos, e também por samurais montados no cavalo. Provavelmente era uma boa arma para incapacitar o cavalo do inimigo. Elas também variaram bastante em tamanho ao longo do tempo, podiam ir de 1,10 m até uns 2 metros. Depois de um tempo, essa espada acabou caindo em desuso no campo de batalha porque decidiram que outras armas como a Yari e a Naginata fariam serviço melhor. Mas elas continuaram sendo usadas posteriormente como um símbolo de status e habilidade do samurai. Para fazer a Odachi, eu queria tentar reproduzir as técnicas tradicionais o máximo possível dentro de um limite que não prejudicasse a durabilidade dela como um item de cosplay ou cênico. Então eu fui conversar com o samurai para entender melhor o processo. Eu bati na porta e ninguém atendeu, aí eu só entrei mesmo. E esses vikings aqui falaram que eram seus amigos, eu deixei eles entrarem também. Tô frito. Só que isso não deu muito certo, então eu só assisti uns vídeos na internet de uns ferreiros japoneses fazendo espadas. Eu vou fazer a Odachi inspirada na Odachi do Kensei do For Honor, mais específico a Odachi do meu Kensei. Mas eu também não vou fazer uma cópia exata, só vou me inspirar mesmo. Os materiais que eu recomendo ter para fazer isso seriam um cano de PVC de 25 mm, você deve precisar de cerca de 1,5 m ou uns 2 metros. EVA grosso, tipo de tatame, folha de EVA, cadarço sarjado, talvez uns 5 ou 6 metros eu diria, tinta dourada, prata e cinza, super cola, fita crepe, fita isolante. Esses são basicamente os materiais que eu usei, mas nem todos eles são essenciais e ao longo do vídeo também vou citar várias outras opções que você pode substituir. Se você for criança, peça ajuda a um adulto. Então vamos lá. Bom, quando se trata de espadas como a Claymore ou Zoihander, dizem que o tamanho ideal é que ela tenha o seu tamanho. Então eu decidi partir desse princípio para aqui também. Mas eu achei que ia ficar muito grande, então eu diminui um pouco. E como eu não gosto muito de mexer com números, eu vou medir no olho. Literalmente, marquei na altura do meu olho. Depois de serrar, a parte mais complicada já vem logo no começo. A gente vai precisar esquentar esse cano e amassar com alguma tábua para moldar a lâmina. Se você tiver um soprador térmico, essa tarefa vai ser muito mais fácil. Mas se você não tiver, tamo junto, vamos fazer isso no fogão. Você vai passar o cano próximo ao fogo dessa maneira. Vai e volta girando. Até você perceber que ele tá mole. Balança um pouco que dá pra ver. E não põe a mão porque tá quente. Vamos ir amassando de pouquinho em pouquinho, fazendo uma curva de leve. Quando você amassar um pedaço, continua um tanto depois da metade do pedaço que você já amassou para ela não ficar marcada. À medida que for chegando perto do cabo, vai amassando menos para ela ficar mais resistente. A partir de um certo ponto, é mais fácil controlar a curvatura. Segura a ponta com o pé, entorta com uma mão e amassa com a outra, assim. Agora que a gente está chegando perto do cabo, vamos parar de amassá-la inteira em cima da mesa e deixar o cabo para fora da mesa. A intenção é que a lâmina fique no centro do cabo. É melhor fazer o cabo e a lâmina como uma peça só para ficar mais resistente. E agora, para fazer o cabo, é só esquentar o cano um pouco menos, curvar bem de leve e amassar bem de leve também, só para ele ficar com aquele formato oval, mais ergonômico e mais realista. E essa parte está quase pronta, só falta aperfeiçoar e corrigir alguns erros. Como vocês podem ver, eu fiz uma cagada que eu falei para não fazer. Eu acabei amassando demais no final ali e isso deixou a espada muito mole. Mas tudo bem, isso é normal e dá para corrigir. É só esquentar essa parte de novo e refazer. Aí eu fiquei fazendo e refazendo isso até ficar satisfeito com a curvatura e rigidez da espada. Até que eu acho isso divertido, parece que eu estou realmente forjando uma espada, esquentando, moldando e resfriando o aço até ficar perfeito. Agora que eu fiquei satisfeito, veja como que a espada já está bem mais alinhada e rígida e a curva está mais suave. É assim que o dorso dela deve ficar. Começar bem fino e ir gradualmente engrossando quando chega no cabo. Eu também decidi tirar um palmo da lâmina dela para balançar menos. A parte mais difícil já foi. Dá pra ver que a nossa espada já está tomando forma. Agora, vamos marcar o formato da ponta dela. Para cortar isso aqui, você pode usar uma micro-retífica ou usar uma serrinha de mão mesmo e terminar com uma grossa ou uma lixa. Mas como eu sou um maluco, eu usei um esmeril porque estava mais perto.
Agora vamos selar a parte da ponta do cano que fica aberta. É bom que você tenha amassado bem a ponta da sua espada, porque aí é só passar supercola na fresta e acabou. E também vamos aproveitar para corrigir alguns erros. Na minha espada, por exemplo, o cano abriu um pouco nessa parte aqui, é só colocar um pouco de supercola e depois lixar. Eu gosto de lixar a espada inteira para a tinta pegar melhor e para deixar tudo mais homogêneo, e mascarar algumas pequenas imperfeições também. Primeiro eu lixo a espada inteira com uma lixa média, depois a parte do cabo eu lixo com uma lixa muito grossa para ele ficar áspero. Já a lâmina eu lixei primeiro na lixa média e depois com uma lixa bem fina e com um pouco de água também, para ela ficar mais lisa. As espadas de samurai costumam ter escamas ou pele de raia no cabo para enfeitar. Eu já ouvi algumas pessoas fazendo esse efeito colando um pedaço de lixa d'água no cabo, mas eu não gosto muito, então eu decidi fazer umas ranhuras no cabo com uma micro-retífica só para gerar alguma textura. Você também pode fazer isso com uma serrinha ou uma faca quente ou quem sabe até um estilete. Agora vamos fazer a tsuba, aquela clássica guarda arredondada das espadas japonesas. Primeiro eu fiz um corte em um pedaço de papelão e atravessei a espada ali até o cabo. E como não gosto de números, eu peguei um tazo e marquei em volta da lâmina. Feito isso, eu já tenho o formato da tsuba centralizado e o tamanho do buraco que eu vou precisar fazer nela. Só para garantir que ia ficar simétrico, eu dobrei um papel e fiz isso aí. Em seguida, eu coloquei o papelão no EVA, marquei em volta e recortei. E eu colei uma folha de EVA do outro lado só para cobrir a textura do tatame. E levei ao fogo para o EVA ficar mais liso e brilhante, como se fosse um metal. Aí eu usei o ferro quente para fazer uns desenhos na tsuba para ficar mais bonito. Confere se está encaixando e tudo ok. Bom, eu fiz a minha tsuba com EVA porque eu acho mais fácil. Mas você também pode fazer com madeira, plástico, alguma tampa de alguma coisa ou até mesmo um PVC amassado. EVA grosso ou tatame é meio caro. Caso você queira, eu recomendo você tentar mendigar o tatame velho de alguém. E para fazer a kashira, que é aquele pomo achatado, eu usei EVA novamente. Eu recomendo usar Durepox nisso aqui porque fica mais duro e mais firme. Mas como eu estava com preguiça de esperar o Durepox secar, eu fiz isso aí. 3 pedaços colados, deixei o do meio maior para encaixar, marquei tudo, cortei no formato e aperfeiçoei com uma faca quente. Depois eu levei ao fogo novamente para ficar liso e colei no cabo. Agora eu vou colocar um pouco de fita isolante para reforçar a kashira e um pouco onde seria o fushi, só para mascarar onde começa e termina cada parte. Depois disso eu cobri essas partes com fita crepe e também marquei onde termina o habaki, porque eu vou fazer ele só na pintura, que fica muito mais bonito do que de fato colocar alguma coisa ali. Passei tinta spray dourada e ficou assim. Depois eu cobri aquela parte que já foi pintada e vou pintar a lâmina toda de prateado. A curvatura dessas espadas é tradicionalmente feita com uma espécie de lama. Eles fazem o aço reto, passam a lâmina no dorso da espada e por conta da expansão da matéria pelo calor, a parte que tinha a lama fica segura e a parte sem lama expande. Aí a lâmina se curva em direção à lama. E isso gera esse desenho bonito que essas espadas normalmente têm. E para reproduzir esse desenho, eu fiz o seguinte. Primeiro eu peguei uma fita crepe grossa, rasguei ao meio fazendo um zigue-zague e colei esses pedaços ao longo da lâmina. Depois disso eu passei uma camada leve de tinta preta para ficar mais escuro. Depois de remover a fita, esse é o resultado. O ideal seria eu ter pintado a lâmina toda de cinza, cobrir a parte cinza e depois pintar o prateado, mas como meu cinza acabou, eu improvisei misturando prateado com preto. E acabei sem querer fazendo um degradê legal. Um acidente feliz, como diria Bob Ross. Depois que a tinta secou, eu encaixei a tsuba com muito cuidado para não raspar. É bom que ela fique um pouco apertada para ficar mais firme. Está quase pronta. Agora eu vou enrolar o cadarço no cabo. Primeiro eu enrolei de qualquer jeito só para ter uma ideia de quanto que seria necessário. E posteriormente eu vou me arrepender disso. Portanto, se você for fazer isso, coloca tipo 1 metro a mais só para garantir que vai dar certo. É melhor errar para mais do que para menos. Olha só o que vai acontecer agora. Olha lá o otário fazendo cagada de novo. Eu parei, olhei pro que estava fazendo e pensei, não tá certo, isso tem alguma coisa muito errada. Então eu desenrolei tudo. Esse jeito que eu tô enrolando o cabo aí tá errado. E se eu disser pra vocês que já é a 4ª espada japonesa que eu faço e já é a 2ª vez que eu cometo esse mesmo erro? Eu não sei porquê, as 2 primeiras vezes que eu fiz eu enrolei direito, nas 2 últimas eu fiz essa porcaria aí. Não sei de onde que eu tirei isso. Mas como eu comprei um cadarço muito grosso, esse é o único jeito que eu vou conseguir fazer e ficar legal, então vai isso mesmo. Mas eu vou deixar um vídeo na descrição ensinando como enrolar do jeito certo. Eu já vi uma moça usando EVA em vez de cadarço e também fica muito legal. Se eu achar eu vou colocar aqui na descrição também. Essas espadas costumam ter um enfeite no meio do cabo, então de última hora eu decidi tentar achar alguma coisa para colocar ali, e eu decidi colocar essa folhinha dourada que ia ficar bem discreta.
Se você reparar bem, você vai ver que eu não estava conseguindo tirar a folha com as duas mãos, então comecei a dar cabeçada na faca. Não façam isso, eu sou um idiota profissional. Chegando no final do cabo, chegou meu arrependimento e eu percebi que o cadastro acabou. Então eu colei com super cola e terminei de enrolar o outro pedaço, e a câmera parou de gravar. Mas fica tranquilo que você não perdeu nada de importante, até porque eu terminei de enrolar isso igual o meu traseiro. E eu não sabia como finalizar isso, então eu só enchi de cola no final. E ficou assim. Fora isso, eu também achei que o cadastro não estava muito bem preso, apesar de que eu apertei bastante. Mas só para garantir, eu saí colocando super cola em vários pontos aleatórios dele. Eventualmente vocês vão perceber que eu tento resolver todos os meus problemas com super cola. Enquanto a gente espera essa cola secar, vamos fazer uma speed art? Bom, eu fiz um rabisco de um samurai mais cedo, eu vou partir dele. É aquele ali em cima no cantinho. Depois que os planos já estão bem separados, vamos tirar uma foto de referência. Eu acabei decidindo que o samurai ia ser Io versão japonesa. Fazendo uns rabiscos para gerar textura nos planos. Já comecei a colocar alguns valores gerais nos objetos. E vamos colocar uma cor regente. Eu vou partir do verde porque eu estou no meio de uma floresta de bambu, então vai combinar bastante. Agora algumas cores locais, vamos tentar não sair muito do verde para manter a harmonia. Testando uns contrastes diferentes. Colocando algumas folhas nos ápices do bambu, fazendo os nós dos bambus. Um pouco de névoa para dar atmosfera, e uma luz refletindo na espada para ficar bem legal. Isso aqui é um background que eu fiz para um personagem um tempo atrás, eu vou usar aqui como textura para criar uma vibração. Isso, foram 3 horas, meu tempo acabou, vou parar por aqui. Bom, vamos voltar à nossa espada. O cadastro ficou bem mais seguro. Também colei uma tira bem fina de EVA no rabaque só para fazer a função dele, que é segurar a tsuba no lugar. Eu também estava achando a tsuba muito simples, então eu acabei passando uma tinta marrom nela toda e depois eu passei uma tinta dourada por cima só para ressaltar os detalhes. E depois eu achei esse negocinho muito legal e decidi pendurar no cabo. Então eu fiquei satisfeito com o resultado e dei por encerrado. Ficou um bom item para cosplay, dá até para brincar um pouco se não bater em nada, e também fica muito bonita pendurada na parede. É relativamente barato de fazer. Bom,
Pelo menos pra mim saiu barato, porque eu gastei menos de R$ 30 pra fazer essa dash. Porque eu já tinha muita coisa aqui, então eu só precisei comprar mesmo o cano e o cadarço. Mas se você não tiver absolutamente nada e for comprar tudo do zero só pra fazer a espada, eu chuto que você deve gastar aí de uns R$ 70 a R$ 100. Porque além do cano e do cadastro, você teria que comprar as tintas, o EVA ou alguma outra coisa para substituir, fita crepe, fita isolante, etc. Se você souber onde comprar, achar os materiais mais baratos ou talvez pedir um tatame velho para alguém, eu acho que você deve conseguir tudo por uns R$ 70, R$ 80. Bom, essa é minha Odashi. Agora eu sou o Kensei. E é isso. Eu pretendo fazer mais armas do For Honor no futuro, tô pretendendo muito fazer a Claymore do Highlander. Então, se você gostou, se inscreve aí, deixa seu like e eu espero ver você de novo no próximo vídeo. Até mais!